Pessoal, vamos cobrir um pouco desse último assunto tão importante que é o acabamento, né? Que a gente dá na madeira. Então, assim, por que aplicar alguma coisa no seu móvel, na sua escultura, na peça de madeira que você fez, né? Por que não deixar a madeira lixada, aplainada e usar o móvel assim? Você pode. Acho até legal de ver no registro, assim, de algumas das peças do Krenov, por exemplo, várias ele diz, deixei sem acabamento nenhum, você pode deixar. E aí você vai ter essa textura só do material aqui, né? Mais nada. Terminei a peça, concluí. Por que a gente quase sempre passa alguma coisa aqui, né? Nessa superfície? Tem algumas razões. Primeiro é que a madeira ela é tão porosa, tem tanto canal aberto aqui, que ela vai absorver qualquer coisa que chegar nela. Essa é a verdade. Só de ficar pegando aqui assim, né? Só o contato da mão no espaldar de uma cadeira ou no puxador de um móvel, vai deixar bastante gordura e vai mudar a tonalidade, a coloração, o aspecto daquele pedaço ali. Então, o próprio contato com a mão vai sujar, engordurar a peça. Qualquer coisa que cair aqui em cima, pode ser água, café, vinho, alguma coisa com ferrugem, né? Uma ferragem que se umedece, oxida um pouco, qualquer coisa que cair aqui vai marcar bastante. Então, meio que a gente aplica uma coisa aqui que sela esses poros para manter um aspecto mais homogêneo, né, mais limpo, asseado, digamos assim, mas no fundo a gente meio que impermeabiliza, ainda que com alguma camada, algum filme finíssimo, para manter a madeira limpa, digamos assim. É uma razão. A outra é que como a madeira é essa coisa higroscópica, né, ela vai sempre absorver umidade do ar, e aí quando absorver ela se dilata um pouquinho, depois se mudar a condição ambiente, ela vai sair dela essa umidade e ela vai se contrair um pouquinho. Então na hora que a gente envolve a madeira com algum filme, com algum material, alguma resina, algum óleo, a gente reduz muito esse processo de entra e sai umidade e varia a dimensão. Não chega a zero, para chegar a zero, seria preciso um filme bem espesso, assim, mas certamente a gente reduz bastante, né? E essa movimentação com a umidade pode ser problemática em algumas peças, né? Pode ser que ela impeça uma gaveta de abrir bem, pode ser que ela faça até algum encaixe se romper. Essa é a verdade. Alguns encaixes, principalmente os que cruzam o veio da madeira, assim, uma peça para cá, uma peça para cá, dependendo de como essas coisas trabalham com a umidade, ele pode se enfraquecer e perder a função, a integridade dele mecânica ali, de segurar aquela peça no lugar. Então é um caso mais extremo, assim, mas acontece, né? A gente vê que às vezes a cabeça do martelo, a gente fixa bem direitinho, bate uma cunha em cima, ou uma enxada, ou um machado, e depois só a ação do tempo de fazer aquilo se expandir, contrair, vem a afrouxar a ferramenta de aço do cabo de madeira. Então, uma segunda razão é essa, é reduzir bastante essa contração e dilatação com a umidade, né? Além disso, tem uma razão estética, tem gente que quer colorir um pouco, pigmentar um pouco a madeira para o escuro normalmente, e aí isso pode ser feito na hora que você aplica uma coisa aqui, e você pode acrescentar brilho, modificar um pouco o aspecto só da madeira, né, se for do seu interesse assim. Então, por esse conjunto de razões, a gente, via de regra, passa alguma coisa no móvel quando ele fica pronto, mas queria só lembrar que você não é obrigado. Várias vezes, por exemplo, numa escultura, uma coisa que não é feita para ser manuseada, é lindo o aspecto da madeira sem mais nada. Eu pensaria seriamente em deixar por ali, né, a minha peça, se ela servir só de ornamento, por exemplo. Mas assim, supondo que a gente quer criar algum grau de proteção nesse sentido para a madeira, que opções a gente tem, né? O que era muito comum no passado, antes de ter indústria química produzindo um arsenal imenso assim, de coisas para passar e tentando te convencer de que a solução dele é a melhor para o seu caso, as pessoas passavam
óleos vegetais nas plantas. Então, o que era muito comum era aplicar óleo de linhaça e óleo de tung, que é uma árvore asiática que cresce aqui no Brasil também. Inclusive tem uma que a gente plantou ali, dá uma florada linda, de uma flor amarela e branca, assim, no comecinho da primavera, coisa mais linda. Mas então óleo de linhaça e tung. Por que esses dois? Por que não óleo de azeite de oliva, óleo de soja, óleo de girassol? Você pode aplicar, mas a maioria desses óleos vegetais, eles não secam, eles não curam. Ele vai permanecer nesse estado líquido dele e ele pode até entrar aqui na madeira, mas ele não é durável como acabamento aqui, e várias vezes solta muito cheiro também. Então o óleo de linhaça e o de tung são óleos secativos, que o pessoal chama. Ele cura, ele reage com o oxigênio do ar, oxida e endurece, tá? Agora, o que acontece com esses óleos? Eles demoram para curar, ainda esses que são os secativos, né? Eles demoram 24 horas ou mais o tempo de cura dele. Então é longo o tempo de cura e ele não cria, mesmo depois que ele está curado, que ele seca, ele não cria uma camada dura, ele é flexível. Então você vê, esse aqui ó, é um pouquinho de um óleo que eu aplico nas peças, que secou no fundo de um recipiente, assim, ele curou, né, não aplicado na madeira, mas num fundo plástico, assim. E você vê que o óleo de soja não vira essa coisa aqui, né? Você vê que é uma coisa meio plasticizada, assim, ainda bem flexível, né? Aqui está amarelado porque é uma camada super grossa, mas daqui você já vê que algum efeito de mudar a tonalidade da madeira esse produto vai ter, e que ele cura de uma forma flexível aqui, ó. Você vê que é muito bom que seja flexível, porque a madeira vai ter que trabalhar, né? Mesmo ele impedindo grande parte da troca de umidade, um pouco vai acontecer. Se ele não tiver flexibilidade nenhuma, a madeira vai precisar se expandir e essa camada vai rachar, vai trincar. Então você vê, ele é flexível, ele cura, mas ele não cria, ele cria uma coisa mais ou menos, você vê assim, ó, que uma pressão maior com a unha fere isso aqui, né, e rompe esse tecido. Então ele cura lentamente e um filme que não é tão resistente assim como uma resina moderna, plástica, poderia ser, né? Você vê isso aqui, ó. Isso aqui não tem marca nenhuma da minha unha. É uma outra formulação plástica ali, né? Isso aqui é uma camada não tão dura, tá? Mesmo depois que ela cura. Então você vê, eu posso pegar, vou até fazer aqui, ó, enquanto a gente fala, ó. Que formulação é essa aqui? Aqui tem um pouco, tem talvez um terço, assim, de um óleo vegetal desse, eu acho que é óleo de tung. Ó. Vou embeber bastante uma estopinha aqui e aplicar direto aqui, ó. Não tem mais segredo do que isso, ó. Como essa madeira aqui ainda não recebeu nada, ela é bem absorvente para uma primeira aplicação, uma primeira demão aqui, ó. Passei de um lado, às vezes até a gente despeja o óleo em cima da própria peça. Ó. Então você vê, aqui tem um pouco de óleo de tung, também tem, essa é a peça que a gente aplainou a mão ali, ó, né, tem um pouco de aresta aqui que está segurando o fio da estopa, mas não tem problema. Ó. Então aqui, isso aqui podia ser óleo de tung puro, né? Ele não é puro, ele tem óleo diluído talvez em mais um terço de um solvente, só para deixar ele bem líquido, para ser mais fácil de correr. E esse solvente é o cheiro que eu sinto, e ele vai evaporar aqui. Na hora que ele está aberto, se ele tiver a chance, ele vai evaporar, vai sumir. Aqui ele serve só para correr fácil na superfície. E isso aqui está misturado, mais ou menos a razão de um terço, eu não sei dizer exatamente qual é, não tem problema, com um verniz. O que é um verniz? É uma porção desse mesmo óleo que a gente falou, a qual a gente adiciona alguma resina, tá? A gente adiciona um componente ali que vai se solidificar e vai mudar um pouco a propriedade desse acabamento, normalmente na direção de torná-lo mais duro, né? Ele vai secar e vai virar uma coisa mais resistente, vai virar um filme mais
mais rígido e vai dar mais proteção para a madeira. Né? Normalmente é nessa direção. Assim, a gente pega um óleo, acrescenta alguma resina. No passado foi uma resina natural, foi, por exemplo, pó de o resultado de uma queima, uma coisa assim, eu não sei dizer especificamente. Hoje em dia é uma resina sintética, a resina industrializada, assim, mas é uma coisa que tá diluída nessa solução de óleo. Aí você esquenta esse negócio. Quando você esquenta, o óleo e essa resina se combinam quimicamente, viram uma outra coisa que a gente chama de verniz. Né? Aí essa outra coisa, você poderia aplicar só essa formulação de verniz na sua peça. O que a gente tem aqui é um pouco desse verniz com um pouco só do óleo, com um pouco do solvente. Né? Então, o que é essa mistura? Muitas vezes no mercado a gente se refere a isso como óleo dinamarquês, mas na verdade é um híbrido de um óleo com verniz compatível com esse óleo e um solvente também compatível. Né? E que acabamento é esse? É meio que um híbrido entre só o óleo puro, que não confere tanta proteção ainda assim na madeira, com só um verniz puro, que confere mais proteção. Né? Por que esse híbrido interessa? Por que várias vezes ele é a minha escolha número 1 aqui para a oficina? Porque ele combina as propriedades, né, de uma forma híbrida intermediária que eu acho que é vantajosa para a minha realidade. Ele cura um pouco mais rápido do que o óleo puro, né, e ele resulta numa substância um pouco mais dura do que o óleo puro. Então a resistência aqui a arranhão, a abrasão, penetração de algum outro líquido é um pouco maior, costuma ser um pouco maior do que o óleo puro. Né? No entanto, ele ainda é tão fácil de aplicar quanto o óleo puro. Né? E o que quer dizer fácil de aplicar? Mais ou menos isso aqui, ó, que eu estou fazendo enquanto a gente conversa aqui. Ó. Eu apliquei já uma primeira camada, eu vi que em algumas localidades da prancha ela já começou a ficar meio fosca, assim. Né? Então, nesse lugar, o óleo já foi inteiro absorvido. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma caprichada aqui na superfície inteira de novo. Uma face, uma lateral, a outra face. Ó, eu gosto da estopa porque ela retém bastante material. Eu dou uma embebida boa nela ali, ó, ela tem material para todas as faces. Ó. O topo vai ser sempre mais absorvente, bem mais, né? Porque ele tem as células abertas aqui. Ó. Aqui eu não tinha nem passado ainda. O topo vai sempre absorver bem mais e resultar numa superfície bem mais escura. Né? Então, algumas aqui, ó, onde a plana quebrou uma fibra dessa aqui, aqui a grã está meio diagonal, eu estou vendo um pouco do topo aqui. Por isso que isso aqui vai absorver mais óleo e vai ficar mais escuro no final. Né? Numa nuance bem bonita, né? Tudo na mesma tonalidade de cor, mas aqui um pouco mais escuro do que aqui. Essa é a lindeza, essa é a maravilha do nosso material, da madeira maciça, assim, ao invés de ser uma coisa homogênea, ao invés de ter uma impressão aqui em cima, um plástico colado aqui que imita o mesmo plástico que você cola aqui, você teria que colar aqui, porque é o que você tem. Aqui você tem toda uma anatomia, assim, de uma coisa viva, como aquela. Tem um padrão lindo de um lado, outra coisa única aqui do lado, e aqui um padrão de topo. Então, essa coloração, essa textura, essa riqueza e essa unicidade de cada peça começa a vir à tona aqui, né? Na hora que a gente embeleza, eu acho, na hora que a gente hidrata esse material aqui com esse tipo de óleo. Então você vê como é que se aplica esse negócio. O objetivo é saturar as fibras, saturar tudo, dar para cada canal desse tudo que ele quiser absorver de óleo, dessa mistura, óleo e verniz. Tudo que ele quiser absorver, eu tenho que botar à disposição aqui, ó, e dar um pouquinho de tempo. Mais uns minutos, vamos lá. Mais uns 5 minutos, coisa assim. Por que é fácil aplicar esse negócio? Você vê que na minha realidade aqui tem poeira, é da natureza do que a gente faz, vai ter poeira. Aqui eu estou aplicando óleo, ali do lado a Camila vai estar cortando, lixando alguma coisa, por aqui vai entrar um inseto voando, vai bater uma lufada de vento quente, frio. Então, isso aqui é basicamente imune a essa coiserada toda. Não tem problema se tiver pó aqui, nem outro contaminante. Se cair um mosquito aqui, eu faço assim, ó. Né? Não tem nada para escorrer, você vê que é meio saturar a peça
não tem nada para escorrer, para pingar, que prejudique o acabamento aqui. Então ele é imune a tudo que está acontecendo em volta da peça aqui no contexto de uma oficina pequena, em que dar o acabamento é mais uma das N operações que a gente faz aqui. E quase tudo gera pó, né? Se eu tiver um tipo de acabamento que não gosta de pó, aí eu tenho que me equipar de outro jeito. Eu tenho que dotar meu espaço aqui de proteções contra o pó, contra o inseto, contra excesso de vento, de calor e tudo mais. Então você vê, tanto o pó aqui não é problema, que várias vezes, ao invés de aplicar isso aqui com uma estopa, você poderia aplicar com um pincel, aplicar com a mão. Várias vezes a gente pega um pedaço de lixa mais fina do que eu já usei aqui, então talvez eu tenha lixado isso aqui até a lixa, até o grão 150. Agora eu poderia pegar um pedacinho de grão 180, por exemplo, molhar aqui um pouquinho assim, ó. Ó, você vê que é a lixa com um pouco de óleo em cima dele, e aplicar aqui assim, ó. Ó. Então eu estou gerando um pouco de pó, né? É claro, se eu aplicar com uma coisa abrasiva, eu tenho que respeitar o sentido longo da fibra, né? Senão aqui eu vou piorar um monte a superfície. Ó. Mas aqui eu estou de propósito gerando um pouco de pó bem fininho, que já vai meio se acomodar aqueles poros que eu estou trabalhando aqui para fechar, né? Qualquer acabamento que a gente passe vai ter esse mesmo efeito de selar os poros da madeira, qualquer um. Óleo, qualquer um. Verniz, qualquer verniz, um bicomponente, seja o que for. É isso que a gente espera dele em primeiro lugar, selar aquele monte de poro aberto, todos eles, porque é por ali que a umidade e uma gordura da mão ou uma sujeira é por ali, esse é o caminho dela entrar e sair. Então é preciso criar uma barreira que envolve, né, esse núcleo de madeira do meio em volta aqui. E aí olha essa noção, assim, quanto mais fina essa barreira, né, mais ela mantém o aspecto original da madeira, né? Então se eu revestir isso aqui com um filme finíssimo de alguma formulação, eu ainda vou ver, eu vou conseguir enxergar e sentir aquela textura única da madeira, cada veio, né, cada célula aberta que a gente cortou ali, ainda vai estar visível e delineada, com muita nitidez, assim. Se você chegar de perto, eu adoro esse acabamento aqui, porque você se aproxima, parece que não tem nada na madeira, você não enxerga nada, né? Porque ele basicamente penetrou na madeira, e depois que eu dei esses minutos aqui, ó, eu estou vendo que essa segunda aplicação de óleo que eu fiz ficou aqui na superfície. Tem um outro lugar de grã mais de topo assim, que ele parece ter sido absorvido, mas ele basicamente ainda está aqui. Eu sinto com a mão, ó, que tem um excesso de óleo na peça inteira, né? Então, depois que eu dei a chance dele ser absorvido pela madeira, eu vou fazer isso aqui, ó. Já que ele ainda não curou, porque ele tem óleo que torna o processo de secagem bem lento, né? Já que ele cura lentamente, você vê, eu tenho 10 minutos aqui, ó, desde que eu apliquei a primeira vez, para fazer assim, ó. Ó, pegar um algodão, uma toalhazinha absorvente qualquer, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou esfregar aqui, ó, vigorosamente, assim. Não pode ser só um carinho na madeira, você tem que esfregar com um certo vigor aqui, porque qual é o objetivo? É remover agora da peça tudo que ela não absorveu, tudo que a fibra não puxou para dentro dela, para uma camada muito fina do tecido da madeira ali, tudo que restou acima, eu quero tirar agora, ó, com uma toalhinha dessa, né? E aí é tão simples quanto isso, ó. Ainda é vantajoso, né? É melhor a gente fazer no sentido da madeira, porque eu posso estar causando um pouco de abrasão aqui ainda, né? Não chega a ter problema eu esfregar assim, mas eu vou dar preferência para nesse processo de secagem aqui, fazer ao longo do comprimento aqui da madeira. Ó, no topo mesma coisa, aqui mesma coisa. Tem que me certificar que a minha mão não está muito oleosa nessa hora, porque eu preciso sentir aqui, ó, um aspecto de madeira seca. Ó, sinto bem sequinha, pronto. Eu removi aquele excesso de óleo e de verniz, né, dessa mistura, eu removi com um paninho desse e uma primeira demão está aplicada, né, não tem mais nada para fazer. Agora eu deixo esse cara aqui 24 horas curando,
né? Essa quantidade pequena, pequeníssima de material que foi absorvida, que se depositou sobre o tecido da madeira, começou aquela missão de fechar os poros, né? Uma primeira demão já foi efetiva, já foi razoavelmente capaz de fechar os poros, não fechou todos ainda, principalmente numa madeira de textura mais grossa dessa aqui, os veios são grandes, né? São a cerejeira. Uma demão é pouco, né? Mas amanhã eu venho e repito esse processo, encharco de novo, a segunda demão deve precisar de menos material para chegar nesse mesmo ponto aqui, porque ele já está muito menos absorvente, né? Então, uma segunda demão enxuga o excesso. A partir de uma terceira demão, eu já vou observar aqui, ó, que praticamente todo o óleo que eu esparramo aqui fica parado na superfície. Ele já não absorve mais quase nada, né? Então, eu poderia concluir que aqui essa aplicação desse misto de óleo com verniz está pronta, né? Esse é o acabamento que eu dou nas cadeiras ali. Alguma demão adicional, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, vão engrossar um pouquinho esse filme protetor, né? Como rapidamente eu venho e seco ele aqui, ó, ele praticamente não vai criar um filme contínuo que envolve a peça. Ele vai praticamente inteiro ter sido absorvido e vai criar uma camada finíssima, né, que mantém esse aspecto mais natural possível da madeira, né? Eu acho que isso é tudo que a gente tem para gostar a respeito desse cara. Ele não tem problema nenhum com poeira, com algum outro contaminante, ele mantém um aspecto belíssimo para a madeira. Eu não conheço nada que a gente aplique a peça que mantenha, que realce de uma forma tão direta e linda assim a textura da madeira. É meu acabamento de escolha, em primeiro lugar, né? Por que eu acho que a indústria desenvolveu toda uma outra gama de coisas assim que fazem sentido em outros contextos? A gente pode aplicar o verniz diretamente à madeira, né? Eu acho que foi assim que eu aprendi primeiro. E que proteção é essa? Basicamente aquela formulação que a gente falou lá, um óleo com resina, né? Alguma resina, algum produto industrial assim, que a gente dissolve aqui em cima, normalmente com mais ou menos solvente, né, para permitir que isso flua, que isso corra aqui. Quanto mais solvente, mais fina cada camada dessa que você vai aplicar. Quanto menos solvente, mais grossa pode ser cada camada, né? Agora, qual que é a noção? É criar um revestimento mais durável do que esses aqui, ó, né, do que esse de óleo. Um filme que não seja flexível como esse aqui e resista a mais tempo. No fundo é isso, um acabamento que você passa e esquece ali anos, anos e anos a fio. E o que é preciso, quase inevitavelmente, é desenvolver um filme sobre a peça, né? O que aqui foi uma camada finíssima que meio se acomoda junto da reentrância dos poros, assim, ela vai selando, mas é tão fino aquele filme resultante ali que ele se acomoda a essa riqueza de textura, né? Para eu ter mais proteção, eu preciso criar um filme mais grosso que meio que nivela isso tudo aqui por cima, né? Você podia pensar que você está jogando uma camada grossa de um líquido, ele mesmo procura criar uma coisa nivelada aqui e ele vai mascarar, ele vai acabar com essa microtextura própria do seu material, própria da madeira, ele vai acabar com isso, né? A gente cria uma camada grossa, no limite a gente joga uma resina, esse tipo de resina que se aplica bastante hoje em dia, cria uma camada bem grossa, você tem controle de quanto material você quer criar. Aí você se distancia da madeira e esse material pode ser transparente, pode ser colorido, o que for, mas ele é muitas vezes mais duro do que esse material aqui. Então ele é resistente nesse sentido. Então tem toda uma gama de vernizes, né? E é um nome mais ou menos genérico assim, que eu não vou me aventurar a descrever a diferença entre eles. Esse é um assunto de químico, né? Me interessa entender e navegar isso para eu fazer boas escolhas aqui como marceneiro, né? Mas rapidamente, para você decifrar mesmo, você entrar numa loja de acabamento lá e decifrar aquela gama inteira de opções
e expurgar disso aí a argumentação do lojista, do vendedor, do fabricante que quer vender o dele. Ele pode estar até bem intencionado em te educar, mas a motivação dele sempre vai ser vender o produto dele, para você entender que gama de produtos é essa, como é que elas afetam o seu trabalho. A gente tem que procurar os laboratórios de química. Essa é a galera que entende, de fato, eles que criaram, desenvolveram aquelas formulações, né? E quem fez isso foi o Bob Flexner, né? Escreveu um livro, eu vou botar aqui, acho que nos anos 70, 80, é antigo esse livro, mas ele fez uma baita de uma pesquisa de comparar esses produtos, mais ou menos. Ele é um marceneiro, era editor de uma revista, mas comparar do ponto de vista do usuário, assim, ele foi conversar com os químicos, com as indústrias químicas, para entender do que é feito, como é feito, por que é feito. E aí ele desmistifica um monte de confusão que a gente acaba criando, porque essas coisas têm nomes comerciais, assim, e tem grupos e categorias no mercado de produtos de acabamento que às vezes tem muito pouco a ver com a formulação e com o comportamento dele de verdade. Então, assim, para entender esses negócios é preciso ou ler um livro como esse, que é uma baita de uma referência desde a preparação do material até uma coisa bem pé no chão de como esses acabamentos são diferentes uns dos outros, até como reparar, restaurar uma peça que tinha tal acabamento e foi danificada, e manter, e polimento e tudo mais, tingimento. É um baita de um trabalho assim que ele fez de sair da informação comercial e chegar no concreto mesmo da diferença entre essas coisas. Mas basicamente, eu acho que isso não é uma simplificação aqui para esse nosso contexto de um curso introdutório. Eu acho que basicamente, quanto mais proteção você exigir da peça aqui e quanto menos manutenção você tiver disposto a dar nisso aqui ao longo do tempo, mais você vai ter que criar um filme que envolve a peça, né? Esse filme pode ser brilhante e modificar bastante esse aspecto da madeira, mas pode ser fosco também e não modificar muito, ainda ser bonito, ainda ser um acabamento fino, delicado, muito elegante ainda, e que respeita o material, mas ele vai mascarar essa textura mais fina, esse contato mais próximo que a gente tem ao tocar e ao se aproximar da peça. Ele vai criar um filme. Quanto mais proteção, mais significativo uma camada externa, né, que é de alguma resina plástica. É isso que é. Eu não saberia dizer aqui quais são esses componentes exatamente, mas é alguma resina plástica que reveste a madeira e confere esse tipo de resistência, arranhão e penetração de outros líquidos aqui. Por que a indústria, por que quem faz em volume não opta por isso aqui e opta por esses vernizes? Né? Porque responde às demandas de uma unidade fabril, assim, que trabalha com volume. Né? Isso aqui, ele aceita bem esse nosso universo, que tem poeira e que tem outros contaminantes. Você vê que ele não tem muito o que dar errado. Né? Você aplica uma demão atrás da outra, se você fizer 100 vezes isso aqui, 100 vezes vai dar certo. Agora, ele é um pouco demorado, entre aplicar, esperar, e essa hora aqui, ó, me parece um pouco demorada. Né? Você não pode fazer isso aqui com pressa, porque se esse cara secar em excesso aqui, ele fica bem pegajoso. Ele dá uma textura toda fora, assim, que você tem que remover com solvente ou com ele mesmo. Ele tem solvente nele, né? Então você pode, por exemplo, pegar um pedacinho de uma buchinha abrasiva dessa com o próprio produto e dissolver um excesso aqui e deixar ele na superfície um certo tempo, retirar todo o excesso, você lidou com o excesso que tenha começado a curar aqui. Mas é um acabamento que meio que não dá errado aqui, eu acho. Já um verniz pode ser o verniz base nitrocelulose, ou que eu apliquei muito tempo, né, a seladora nitrocelulose, o verniz nitrocelulose, ou um verniz bicomponente, como o verniz PU que a gente tem, né, é uma resina de poliuretano em suspensão em algum óleo diluída em algum solvente, né? Tudo isso numa formulação que é quimicamente compatível. Seja qual for essa opção aí, a maioria delas você pode aplicar ainda com pincel, poderia aplicar com isso aqui,
né? Mas o que acontece? Ela é feita para curar rápido, para secar bem rápido. Então, um verniz desse, tipo uma seladora nitrocelulose, ela cura em minutos, assim, ao invés de 24 horas, talvez seja 24 minutos ou menos. Às vezes, se está num dia quente, em que o solvente evapora rápido, 10, 15 minutos. Né? Então, se eu passar ela aqui com o pincel uma vez, duas, três, daqui a uns 10 segundos eu já não posso voltar com o pincel aqui no início, porque ele já começou a secar, já começou a endurecer, a curar. Então, passei aqui, se eu tiver que voltar de novo, provavelmente ele já vai ter virado uma pasta que não corre mais e não nivela mais uma superfície contínua e bonita, porque ele cura muito rápido. Né? Então, você pode aplicar com pincel, mas você tem que ser habilidoso, não é essa coisa despreocupada, molha tudo, daqui a pouco tira o excesso. Né? E como ele cria um filme mais duro do que essas coisas aqui, ó, né? A gente pode trabalhar para criar um filme mais espesso, que vai dar mais proteção. Com esse cara, não adianta eu querer criar um filme espesso. Não adianta muito, porque ele é mole, ele é flexível por natureza, não faz sentido. Ele talvez seja menos rígido do que a madeira. Ele não oferece uma proteção de camada, de filme. Né? Ele oferece uma proteção basicamente que penetrou na madeira e selou os poros, mas ele cria uma camada externa finíssima, essa é a beleza. Já esse cara aqui, eu posso criar uma camada bem mais grossa, né? Se eu respeitar a forma de aplicar também. Então, você vê, ele cura muito rápido, ele como endurece, você pode criar uma camada grossa, quanto mais grossa, mais proteção, claro que vai matando essa textura mais próxima da madeira. Né? E principalmente isso aqui entra num outro patamar assim, de agilidade, produtividade, se a gente pulverizar essa coisa. Pulverizar. Pode vir numa lata dessa aqui, ó. Cadê? Aqui não tem tinta, isso aqui é uma outra coisa, é um lubrificante, mas você pode pulverizar, né, um conteúdo líquido. Você pode pulverizar qualquer um, você poderia pulverizar isso aqui também. Se você tiver um pulverizador adequado, tiver uma entrada de pressão de ar combinada com o seu líquido e com um difusor. Aqui você poderia pulverizar qualquer acabamento desse. Mas na hora que a gente domina esse equipamento aqui, né, de pintura, que é o equipamento de pintura industrial, eu acho, é o que a gente vê em funilaria, pintura de carro, e vai ver em 100% das fábricas de móvel, você vai ver isso aqui. Eu acho que em 0% você vai ver isso aqui. Talvez, né, eu acho que isso aqui é a realidade de uma oficina pequena, de um ateliê que faz coisas mais artesanais e que opta por esse processo. Esse aqui, literalmente, vocês já viram muito, né? A gente vai normalmente criar uma cabine sem poeira, então costuma ser uma cabine de pintura fechada do restante da oficina. Aqui dentro tem uma pressão positiva, que chama, tem uma entrada de ar aqui, que infla isso aqui como se fosse um balão um pouco, e aí qualquer pó que venha a surgir aqui dentro, esse pó é expulsado para fora da cabine, pela fresta da porta, tal. Você pode abrir a porta, que tem uma pressão positiva que vai remover a poeira daqui de dentro. Não entra inseto, não entra quase nada. Eu boto uma máscara, não a máscara de poeira que a gente usa, mas uma máscara de produto químico, um bom EPI aqui no meu rosto. Quem tem barba já está em desvantagem, porque a máscara não veda muito mal aqui o seu rosto. E aí você ajusta o fluxo de ar, o fluxo de líquido, né, e configura esse gatilho, configura esse bocal aqui, para pulverizar isso aqui num leque que vai percorrer a superfície da sua peça e criar um filme uniforme. Agora o objetivo é criar um filme. Né? Nessa hora aqui, o objetivo era não criar filme, era deixar que a madeira absorva e limpar todo o excesso. Agora nós estamos falando de outra abordagem, agora é criar um filme. Esse filme vai secar muito rápido e sobre esse filme você acrescenta demãos. Cada demão nova, mais proteção, mais dureza até você chegar lá na sua madeira original. Né? Mas aí o que acontece? Você tem que dominar esse processo aqui. Né? E quem já usou, sentiu um pouco na pele. Assim, é muito rápido, é muito produtivo, o resultado pode ser bonito, depende de como a gente vai julgar isso. Mas você vê, você tem que dominar os parâmetros desse processo, né? Que são de um pintor, eu acho.
que basicamente consiste em regular um leque aqui, ó, e manusear isso aqui de tal forma a não mandar verniz demais. Se você mandar material demais, ele vai escorrer, né? Então, se você puder dar o acabamento assim, é mais fácil porque não escorre. Em compensação, aqui é ótimo para acumular poeira. Aqui não tem muita coisa que vai se depositar em cima, mas aqui ele tem que estar numa viscosidade, numa quantidade que cria um filme e não escorre. Se escorrer é chato, porque ele cura bem rápido. Aí se escorrer é chato, você tem que ou deixar ele curar e tirar aquele excesso e refazer o acabamento, ou rapidamente, antes dele curar, vir com um pincel e bastante solvente e remover aquele excesso e talvez reaplicar o jato ali com mais precisão num outro momento. Se você passar de menos, líquido de menos e ar de mais, ele pode dar só uma chuviscada e deixar meio e dar um outro acabamento. Se bater um vento frio, talvez ele vá branquear, porque tem uma reação com a umidade do ar, eu não sei explicar exatamente, mas já vi acontecer várias vezes. Você aplica com todo cuidado e aí, ao invés dele curar transparente, ele fica embranquiçado, você tem que remover aquilo ou com lixa e é chato, ou tem que dissolver um pouco daquilo com solvente para aquele defeito esbranquiçado sair. Tem solventes diferentes, solventes que evaporam mais lentamente, que se adequam a alguma condição climática. Então, resumo da ópera é assim: se você souber pilotar isso aqui e você tiver um lugar adequado, isso aqui é super rápido, numa fração de tempo, né? Talvez se eu demorar para passar uma demão desse óleo numa cadeira, eu não sei, talvez uma meia hora, entre saturar, esperar um pouco, saturar de novo e vários minutos para tirar todo o excesso. Uma meia hora tranquilo. Depois você tem experiência, você tem tudo à mão. Com isso aqui eu não sei se vai chegar a 3, 4 minutos, talvez não chegue, né? A peça fica pendurada ou fica numa mesa rotativa. Tem um monte de arranjos assim para eu criar um filme uniforme em volta dela inteira, e aí tira essa peça da minha área de pintura e entra uma outra peça aqui. Que mais? Isso aqui pulveriza um monte dessa coisa no ar, né? Então, aquele ambiente é tóxico. Toda vez que eu fiz no interior de um gabinete como esse, no fim do dia eu estava com dor de cabeça. O solvente que vai aqui é problemático. Depois você tem que limpar isso aqui com bastante solvente aqui dentro, a agulha que tem aqui dentro, e você tem que destinar aquele solvente de algum jeito. Não é muito trivial. Você jogar na rede de esgoto, você vai parar lá no lençol freático, e é problemático de várias formas. E toda aquela suspensão no ar, né, um monte dessa quantidade você desperdiçou só na suspensão aqui do ar. Uma boa cabine de pintura tem uma cortina de água assim que já assimila e leva embora um monte dessa suspensão que a pistola deixou no ar. Aqui tem um desperdício também que está nos tecidos, né? O excesso também a gente tira aqui. Mas então, assim, é uma outra abordagem, cria acabamentos mais resistentes. Eu acho que quase que invariavelmente à custa de complicar um pouco o processo, inserir outras variáveis aqui e talvez tornar mais desafiador para o contexto de uma oficina pequena, e ao custo também, entre aspas, de criar uma camada plástica de proteção da madeira, tá? Mas assim, qual é melhor? Eu acho que cada um tem que fazer suas escolhas, né? Desde do verniz bicomponente mais resistente, verniz base d'água, nitrocelulose, os óleos, um óleo puro, óleo mineral, esses mistos de óleo com verniz, o óleo dinamarquês, tem uma gama não são dezenas, são muitas dezenas de opções. Uma outra coisa linda é isso aqui, ó, é a goma laca, né? Goma laca ou asa de barata é um produto de um inseto, também asiático, que é um acabamento super tradicional, belíssimo para madeira isso aqui. Muitos luthiers ainda usam, o pessoal da tornearia, eu vejo talvez em peças menores assim, mas também em mobiliário desse tipo, muito lindo. Eu acho que ele cria um filme bem fino, normalmente com lustro, com algum brilho, mas tem um monte de vantagens. Ele é solúvel em álcool,
relativamente fácil de aplicar depois que você aprende, fácil de dar manutenção, belíssimo, tradicional, refinado, é um acabamento em si, né? Você pode enveredar por aqui e vai ser boa opção para muitas peças, talvez não para todas, né? Essa aqui é uma família de acabamentos, eu gosto demais para essa minha realidade. Essa aqui são outras famílias de acabamento também, eu acho que nosso papel é conhecer, nos informar com quem já fez bastante disso. Se houver dúvida, nos informar nesse tipo de bibliografia, suspeitar, botar um pé atrás assim com todo mundo que estiver te vendendo, não só isso aqui, estiver te vendendo qualquer coisa, alguém que venha me vender uma outra ferramenta, se o interesse dele é fechar um negócio, eu já olho com um pouco de precaução, assim, acho que muito do acabamento em madeira vira meio um terreno nebuloso e misterioso, assim, porque ele está muito populado por vendedores, no fundo é assim, né? E aí fica difícil da gente compreender as diferenças entre esses materiais e fazer boas escolhas, tá bom? Mas isso mais ou menos encerra esse módulo e esse compilado de fundamentos da marcenaria tradicional, tá bom? Espero de coração que tenha sido proveitoso, que seja útil para vários de vocês, e é isso, a gente se encontra por aí.